continuidade ao ciclo de palestras coordenado pela Escola Judicial do TRT da 8ª Região, vamos, na tarde de hoje, apresentar um painel que vai tratar sobre os poderes do relator no novo CPC. Para tanto, vamos convidar Sua Excelência, desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcante Cury, o juiz Fernando de Jesus de Castro Lobato Júnior e o advogado Pedro Bentes Pinheiro Filho. Vai cantar para vocês agora? Vamos cantar. Que vai tocar, eu já soube, né? Então ele vai tocar, eu vou cantar. Fernando, não sei. Dançar. Não, dançar acho melhor a Carla do que tu. Vai ser muito ruim. Solicitamos que a desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcante Cury conduza o painel. Boa tarde. Nós vamos dar início ao painel e destacar que nós vamos fazer a nossa principal preocupação nesse painel é a discussão. Então, nós vamos abrir mão de grandes formalidades, de apresentações, vamos para o lugar comum, né, que, na verdade, eu e o Fernando, vocês já conhecem bastante, e o doutor Pedro conhece muito mais do que ele pode pensar que não, mas o doutor Pedro, para mim, e eu tenho grandes amigos processualistas, mas ele é o processualista do Estado do Pará. Toda vez que eu escuto o Pedro, eu revejo meus conceitos. Então, não vou perder tempo fazendo grandes apresentações e vou... A proposta do painel é a seguinte: discutir os poderes do relator no novo CPC e o processo do trabalho. E, nesse sentido, o que eu combinei com o Pedro e o Fernando? Combinamos que Pedro começa mostrando para nós o que o CPC traz de novo nesse aspecto, quais são os aspectos mais importantes, e depois eu e o Fernando faremos um contraponto com as nossas impressões acerca dessa aplicação ou não no direito do trabalho, de que modo seria aplicável, que seria ou não compatível, etc. Vamos, ao final, abrir para perguntas, sem nenhum problema, mas vamos primeiro estabelecer o debate, digamos assim, aqui na mesa, para que nós possamos dar subsídios para que haja mais perguntas e perguntas mais pertinentes ao final. Então, com a palavra, Pedro, para nos ensinar o que vai acontecer com esse novo CPC quanto ao relator, se ele vai ser super poderoso ou não. Boa tarde. Boa tarde, Suzy, muito obrigado pela palavra gentil. Boa tarde, doutor Fernando. E nós combinamos, efetivamente, fazer uma coisa objetiva, breve, até para não cansar. O tema é poderes do relator no novo CPC. Eu gostaria de apresentar a vocês as premissas com as quais eu vou trabalhar. Primeira premissa é que o CPC generalizou o que a doutrina já trazia, que é o modelo cooperativo de processo, que se caracteriza, basicamente, no meu sentir, pelo contraditório influente com a participação do juiz. Quer dizer, na condução do processo, todos são protagonistas, partes e juiz. O juiz entra na ciranda do contraditório, participando do contraditório. A única assimetria
que existirá no sistema, na nova lógica do sistema, é que o juiz, evidentemente, continua com o poder máximo de decidir. Mas na condução do processo, o juiz participa ativamente do contraditório, é posto em contraditório, sob contraditório e atua em contraditório. O processo deixou de ser coisa do Estado, passou a ser coisa das partes e com a participação intensa em contraditório do próprio juiz. Para mim, um exemplo mais claro disso, desse processo cooperativo, participativo, no qual há uma verdadeira divisão do trabalho judicial, inclusive com as próprias partes, é a franca generalização da admissibilidade dos negócios jurídicos processuais. Eu evito usar a palavra privatização, porque ela tem uma apropriação ideológica. Mas, efetivamente, a lógica do novo CPC é desjudicializar. Deixar o juiz para a função magna que ele tem, que é efetivamente julgar quando esse julgamento for absolutamente necessário. Por isso que o sistema é multiportas. Você acessa pela porta da jurisdição, mas se abre a porta da conciliação, se abre a porta da mediação, se abre a porta da arbitragem, com a menor participação possível do juiz. Não para desmerecer a magistratura. É preciso distensionar muito isso. Não para tirar propositalmente poder do juiz, mas para deixá-lo livre para fazer a sua verdadeira função, que é julgar quando esse julgamento é absolutamente necessário. O CPC, por exemplo, não começará com a participação do juiz. A audiência, todo o processo começará com uma audiência chamada de conciliação e mediação, que não é feita pelo juiz. Vai para um centro de mediação. O juiz não foi treinado para conciliar, o juiz não foi treinado para mediar. Isso é pura perda de tempo. É nesse sentido que aumentou-se o poder de autorregramento das partes no processo e no procedimento, entregando a elas o seu próprio destino. Claro que eu não estou falando aqui de todos os direitos, estou falando apenas dos direitos que admitem autocomposição e nas hipóteses em que não há hipossuficiência de qualquer natureza, inclusive técnica. Mas exatamente para deixar, não para lhe subtrair poder, pela glória do poder, não, mas para deixá-lo efetivamente com o poder mais importante, que é o poder de julgar. Então, a franca admissibilidade generalizada dos negócios processuais para o processo civil é uma conquista absolutamente extraordinária. Nós estamos apenas na dúvida, e apenas o tempo dirá, porque o novo traz essa complicação, de qual o limite, tanto objetivo quanto subjetivo, da celebração de negócios processuais. Há quem discuta, e no último Fórum Permanente de Processualistas Civis nós discutimos, da possibilidade de se negociar coisa julgada. As partes, por exemplo, e como um acordo, evidentemente, negociam para renunciar aos efeitos da coisa julgada e submeter novamente o caso a julgamento. Claro que eu não concordo com isso, mas eu estou dizendo isso para mostrar até que ponto já se cogita do princípio do autorregramento da vontade das partes em matéria de procedimento, com a consequente diminuição, vejam, não no sentido qualitativo, por favor, mas diminuição da atividade judicial. E, evidentemente, se subtrai o poder do juiz onde este poder não é necessário atuar. Essa é a lógica. A premissa é do processo cooperativo. E nesse processo cooperativo, eu destaquei o que a doutrina normalmente destaca e fiz um roteiro com base nisso. Antes de estabelecer uma premissa metodológica, eu me refiro a poder-dever do juiz. O CPC fala em incumbência, tem hora que ele fala compete, tem hora que ele fala o juiz tem o poder, o juiz tem a faculdade. Eu concentrei na ideia de poder-dever, porque o poder o juiz sempre tem, que, aliás, essa é a presença do Estado que decide imperativamente impor as suas decisões. Então, poder sempre tem. Poder-dever, porque se entende no processo cooperativo que a participação do juiz não é uma mera faculdade quando ele deve atuar. Então, por isso é que eu uso sempre a expressão poder-dever, onde o CPC fala incumbe ao juiz, ou deve o juiz, ou pode o juiz. O primeiro poder-dever, e eu falo isso no geral porque se aplica tanto à primeira instância como ao relator, depois eu farei destaques apenas com relação aos relatores, é o poder-dever de esclarecimento.
Esse poder, dever de esclarecimento se centra no poder, dever de fundamentação e motivação que nos atrai para o famoso The One and Only, artigo 489 e parágrafos, que tem sido palco de uma disputa desnecessariamente sectária entre a advocacia e a magistratura e entre os fóruns permanentes da Escola de Formação Nacional de Magistrados, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, dos fóruns dos tribunais regionais, que têm lançado enunciados e enunciados como se fosse uma verdadeira guerra de informação e contra-informação. Mas a mim não assalta nenhuma dúvida de que, no processo civil, embora particularmente acho que isso é perfeitamente compatível, mas os senhores vão abordar esse aspecto, o juiz tem um absoluto poder, dever de fundamentar e motivar. E todas as questões, de todas as formas, da maneira mais exaustiva possível. Isso tem duplo fundamento. Primeiro, porque o sistema processual civil incorporou, e o processo do trabalho certamente também, com muito mais razão e intensidade, na minha opinião, as normas fundamentais de textura aberta, que são típicas dos grandes valores constitucionais que ditam os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, todos têm uma expressão textual aberta, como grande cláusula geral, dignidade, pessoalidade, eficiência, moralidade, que precisam ser preenchidas desse sentido. E, evidentemente, o preenchimento desse sentido não pode ser outro senão o sentido que o sistema, como um todo, outorga aquela norma, e não aquilo que está na cabeça, no aspecto puramente subjetivo do juiz. E nós vamos falar daqui a pouco sobre o fim do livre convencimento, assim tem sido chamado. Quer dizer, é necessário fundamentar para que se compreenda e se dê a público ao jurisdicionado qual o sentido normativo que está sendo produzido pelo Poder Judiciário diante de textos vagos, de cláusulas gerais, de normas de textura aberta que precisam ser preenchidas de sentido pelo juiz. Essa é a primeira razão da fundamentação. E a segunda razão é porque nós adotamos agora no novel Código de Processo Civil de 2015, falamos isso até com o doutor Fernando, o sistema do Jabuticaba Law. Então, não somos nem Civil Law, nem Common Law, nós adotamos uma Jabuticaba Law. Claro que nós continuamos no sistema da Civil Law, nós não nos afastamos disso. Há uma tendência mundial de recíproca aproximação dos dois sistemas, sem dúvida alguma, mas o que nós fizemos foi efetivamente importar um sistema de precedentes, que é bem típico do direito americano, com todas as suas técnicas. E o que é mais importante disso é de que os fatos passam a ter uma função relevantíssima, retomam o seu lugar. A doutora Suzy estava falando ainda há pouco sobre isso, quer dizer, o juiz tem que decidir sobre os fatos e deixar os fatos da causa muito bem postos, porque sobre esses fatos é que se dirá a norma e o sentido de aplicação da norma. Então, quando se for aplicar precedentes de natureza obrigatória, não vou usar estrategicamente a palavra vinculante, os precedentes, porque já soube que já se suscitou inconstitucionalidade dos precedentes e até do incidente de resolução de demanda repetitiva hoje de manhã, com o que eu não discordo, mas é outra história. Então, é necessário que a fundamentação e a motivação esclareça efetivamente a base fática de incidência do suporte normativo e como a norma foi aplicada e com que sentido se produziu norma naquele caso concreto. Isso tudo só pode ser feito na fundamentação e na motivação. Daí porque eu acho, e já me antecipando na provocação, que isso se aplica ao direito do trabalho. Nós estamos discutindo muito isso num sistema, num microsistema muito parecido com o dos senhores, que é nos juizados especiais. Está se discutindo bem, se eu for aplicar a fundamentação com a sua riqueza sistemática de exigências nos juizados especiais, eu destruo o núcleo de sentido do juizado especial, que é a simplicidade. Desculpa, nós vamos ter que fazer uma adaptação. Isso não significa que no juizado especial não possa e não deva o juiz fundamentar com as exigências do 489. Poderá haver um ajuste, uma sintonização, uma sintonia fina, mas dizer que não se aplica no juizado especial,
o 489 e seus parágrafos, pelo nível de exigência de fundamentação, parece aos processualistas civis exagerado, porque, no final das contas, também nos juizados especiais, com toda a sua simplificação procedimental, mesmo que em causa da menor complexidade, também haverá necessidade de seguir precedentes obrigatórios, que uma vez só poderão ser formados se a fundamentação for adequada nos termos do que o 489 exige. Então, esse é o poder-dever de esclarecimento. E digo que isso se aplica aos juízes em primeiro grau e em segundo grau. O segundo poder-dever dentro do processo cooperativo é o dever de lealdade, que para a magistratura ou para o poder judiciário, o dever de lealdade se concretiza na estabilidade da jurisprudência. Isso a doutrina tem proclamado, quer dizer, da mesma maneira que as partes têm o dever de lealdade, o poder judiciário, não vou usar a expressão magistratura, o juiz tem que ter o dever de lealdade, mantendo a integridade, uniformidade, coerência do sistema, produzindo segurança. E aqui que entra o proclamado fim do livre convencimento racional. Quem é leitor do Conjur, por algum acaso, que sempre vê o Lênio Streck esgrimando de maneira veemente a felicidade que ele tem do fim do livre convencimento do juiz, inclusive dizendo que se o Souto for para o Zimbábue, ele vai em boa hora, porque eles têm uma briga ferrenha, e também com outro juiz do trabalho, que eu não me lembro o nome agora. Foi daqui. Não. Eu vou lembrar uma hora. Bem, por que se coloca o fim do livre convencimento? Primeiro, porque o 131 mudou, foi para a parte das provas, e já se tirou a palavra que o juiz é livre. O juiz pode livremente. Essa palavra foi tirada, efetivamente. Mas qual é a lógica? A lógica é, estamos falando do poder-dever de lealdade, dentro do processo cooperativo e dentro da lógica do poder-dever do juiz. Se é verdade que o juiz deve a segurança jurídica pela estabilidade da jurisprudência, ele não tem poder discricionário algum. Eu, particularmente, defendo que não existe discricionariedade na atuação jurisdicional. Sempre o juiz exerce um juízo de juridicidade. As escolhas são escolhas do sistema. E nós adotamos, para o bem ou para o mal, isso é uma grande crítica do Código de Processo Civil, nós adotamos uma teoria. Aliás, outra crítica do Lênio Streck também. Nós somos o único Código de Processo Civil que adotou uma teoria do direito. Nós trabalhamos agora, sim, com a tríplice dimensão normativa de regras, princípios e postulados normativos aplicativos. E como nos filiamos aos precedentes obrigatórios, nós também, de alguma maneira, fomos para do working para dizer que só existe uma resposta correta. E que o juiz, ao decidir, ele apenas escreve um romance em cadeia com base nas decisões de casos precedentes que o sistema já produziu. Essa lógica nova. Então, o juiz pode, quando muito, fazer, como alguns já faziam, aquela reserva de entendimento pessoal, mas ele não é mais livre, isso se casa lógica e sistemicamente com a obrigação que terá o magistrado, que eu vou chamar de poder-dever de uniformização, de seguir os precedentes obrigatórios. Então, efetivamente, aquele livre convencimento, no sentido de que o juiz poderia efetivamente fazer a sua escolha, sem considerar o sistema, a integridade, a coerência prévia do sistema, isso, de fato, desapareceu. A discricionariedade, se tem defendido hoje do juiz no processo civil, é liberada apenas para aquelas hipóteses em que o discrimen utilizado é absolutamente irrelevante, em que eu tenho várias possibilidades, todas absolutamente iguais. Então, qualquer uma escolha que eu faça é relevante. Mas não há mais discricionariedade para decidir
O juiz, ao inteligir, interpretar e aplicar a lei, ele o faz não a partir de decisões pessoais subjetivas, mas sim pelo influxo da integridade do sistema que ele carrega. Ele vai continuar a contar uma história com base na história precedente que o sistema tem manifestado. Então, ele não é mais livre para produzir o convencimento nesse exato sentido. Tanto que ele terá o dever de cumprir os precedentes obrigatórios, concordando com eles ou não. A única hipótese, as duas únicas hipóteses em que ele não segue os precedentes obrigatórios e retoma a rédea da argumentação é quando ele for aplicar as técnicas de distinção ou as técnicas de superação do precedente para demonstrar que aquele precedente, neste caso, foi superado ou, neste caso, não se aplica porque a hipótese fática é distinta. Então, esse poder-dever de lealdade com a estabilidade da jurisprudência é um outro poder-dever, tanto da primeira instância quanto da segunda instância. Depois o poder-dever de consulta e informação, que no CPC veio nos artigos 9º e 10, que basicamente visa a combater as decisões e a fundamentação surpresa. Nós, do âmbito do processo civil, festejamos muito a expressa adoção desse sistema de dever de consulta e informação por parte dos juízes para evitar decisões e fundamentação surpresa. Basicamente, o argumento é, de um lado, que talvez, falávamos sobre isso ainda há pouco, haja algum gap, algum pequeno delay no andamento do processo, mas o ganho de legitimidade, pelo menos o que defendemos no âmbito do processo civil, o ganho de legitimidade do juiz consultar previamente naquele contraditório influente no qual ele se insere, que é típico do modelo cooperativo, digamos, elevará a potência máxima à legitimação da decisão que ele vier a tomar. Então, ao invés de proclamar e decretar a prescrição solitariamente no gabinete, ele expõe previamente que assim ele fará, dando chance de, consultando as partes sobre aquele fundamento que ninguém trouxe e que ele poderia até apreciar de ofício, para que as partes participem, forjem aquela decisão junto com ele. Isso dará muito mais legitimidade para que as partes, uma defenda e outra contra-argumente com relação à prescrição, porque o juiz as consultou a respeito e assim a decisão que vier, ela será muito mais legítima. Essa é a expectativa que nós, do processo civil, temos com relação a esse poder de consulta e de informação, que exige que absolutamente nenhuma questão que não tenha sido submetida ao contraditório possa ser decidida pelo juiz contra a parte sem que ela antes seja consultada e informada. Claro que aqui se excluem as tutelas de urgência e determinadas tutelas de evidência que o próprio Código de Processo Civil de 2015 traz, que é uma válvula de escape natural, como já existe hoje o poder geral de tutelas provisórias, que são as tutelas cautelares, parte delas, no sistema atual. Depois, um outro poder-dever, o poder de prevenção, que basicamente consiste em alertar as partes para as imperfeições prejudiciais ao procedimento. Isso aqui, a mim não assalta nenhuma dúvida, desde as discussões da comissão inicial, depois as discussões da Câmara, depois as discussões do Senado, isso aqui visou atacar um problema gravíssimo que o processo civil tinha, que era a jurisprudência defensiva. Ou seja, o excesso de conceitualismo e de tecnicismo no processo. O processo civil hoje é informado pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. Falamos também sobre isso com a doutora Souza ainda há pouco. O que interessa é julgar o mérito e não ficar patinando em questões formais ou em vícios de qualquer ordem como sendo as coisas mais importantes. O processo tem razão de ser e de existir enquanto ele positivar, concretizar, realizar, efetivar o acesso à ordem jurídica justa, pacificando com a maior quantidade de justiça que for possível.
e resolvendo o problema das pessoas, e não ficar patinando em torno de pequenas ou grandes inconsistências que não digam respeito à substância do processo. E isso depois eu vou destrinchar quando chegar na parte dos relatores. Então, falamos do poder, dever de esclarecimento, poder, dever de lealdade, poder, dever de prevenção, e trato do 139 do Código de Processo Civil, que é aquele clássico que era o antigo 125, que trata dos poderes do juiz de primeiro grau, mas, obviamente, que se aplicam aos juízes de tribunal. O que eu acho espetacular, por exemplo, aqui é um aumento de poder com qualidade, sabe? Por isso que a gente tem que parar com essa tensão entre advogado e juiz. No que interessa, o poder do juiz aumentou, na minha opinião. Então, por exemplo, o poder assecuratório de cumprimento de ordem judicial. Hoje está claro. O juiz tem esse poder, medidas indutivas, coercitivas, subrogatórias, de qualquer ordem, inclusive das obrigações, das demandas que contêm obrigação de natureza pecuniária. Que eu posso estabelecer uma multa, que hoje nós sabemos que a jurisprudência não admite, para o descumprimento de ordem para pagar a quantia além dos 10%. Eu posso estabelecer alguma outra restrição indutiva para pagar pecúnia. Enfim, se aumentou o poder naquilo que interessa, o poder de enforcement, o poder de realmente fazer com que as decisões judiciais sejam cumpridas, que é um grande nó do nosso país, infelizmente. Nós temos um descrédito com a magistratura, uma falta de respeito, e os advogados sabem disso. Fazemos o meia-culpa também, porque nós tentamos de tudo e conseguimos evitar que as decisões judiciais sejam cumpridas, quando, evidentemente, estamos no legítimo interesse de defesa dos nossos clientes. Essa história acabou. Agora está expresso. Porque antes, todas as vezes que o juiz tentava aplicar uma sanção, com o poder sancionador, ele não encontrava respaldo e sempre isso agora está claro. Já quando deu o tratamento das obrigações de fazer e não fazer, do 273.461, ele já trouxe ali uma afirmação da possibilidade do juiz adotar equivalentes jurisdicionais, podendo adotar medida de reforço, e aqui ou acolá uma medida sancionadora. Agora não, vem como um poder do juiz claro e expresso no 139. Acho que isso é um ponto positivo. Poder de adequação procedimental. Bem, eu sou entusiasta dos negócios jurídicos processuais, especialmente no que diz respeito aos acordos de procedimento, que as partes podem livremente, sem necessidade de homologação do juiz, isso é importante que se diga, no processo civil, celebrar acordos de procedimento para alterar o procedimento. Existem acordos processuais de procedimento típicos, por exemplo, o saneamento compartilhado, a calendarização processual, que dependem da homologação do juiz e da participação do juiz, e os negócios de acordo de procedimento que não dependem da homologação do juiz, que podem ser até celebrados pré-processualmente. Por exemplo, eu posso incluir no contrato que, neste caso, não será concedida liminar. Eu posso incluir no contrato que, neste caso, não haverá garantia do juízo para a execução. Eu posso estipular, neste caso, que não haverá recurso até somente apelação. De novo, eu sei que isto, às vezes, choca a mentalidade que nós tínhamos, nós temos que pensar fora da caixa, porque a lógica é outra do sistema, mas essa adequação do procedimento pelo princípio do autorregramento da vontade das partes é uma tônica do novo sistema processual civil. E dentre os poderes do juiz também está o poder de adequação procedimental, especialmente no que tange a dilação de prazos e alteração da ordem dos meios de prova. O juiz pode dilatar, inclusive, os prazos peremptórios. O que ele não pode é renová-los, porque isso quebraria a isonomia das partes. Embora até ache que seja possível também relativizar para renovar. Mas vamos trabalhar só com a ideia, no processo civil, de que o juiz pode e tem o poder de fazer adequações procedimentais. Desculpe, eu falo muito. No processo civil, nas causas de família, isso já vinha sendo aplicado. Você sabe que nas ações de investigação de paternidade, o juiz simplesmente chamava o réu, o pretenso pai, para a audiência de: o senhor quer fazer o exame de DNA? Vamos combinar aqui? Faz o exame de DNA.
O senhor só tem o direito de impugnar aspectos técnicos do exame. Se ele der positivo, o processo se encerra. O senhor concorda? Concorda. E assim era feito. E as ações de investigação de paternidade, naqueles juízes que aplicavam esta flexibilização procedimental, que não se estava para contestar para nada, isso era conseguido. Aliás, no âmbito do direito de família, tem um dispositivo para o processo civil que é muito complicado. Também é citar a parte contrária sem dizer para o que é. Na pressuposição de que, se você diz ao marido as razões pelas quais a mulher quer pensão, o marido já vem aborrecido e não faz conciliação. É claro que há um temperamento, e cá para nós que ninguém nos ouça, isso no dia a dia forense é correto. O que aquela desgraçada disse de mim, doutor, não quero acordo com essa mulher nunca, e vice-versa, aquele canalha, aquele... Então a ideia é o seguinte, você é chamado para audiência, não sabe o que é. Surprise me. Bem, isso com relação à adequação procedimental. Um outro poder extraordinário que foi posto de maneira clara e de forma generalizada é o poder de sanação de vícios. A advocacia festejou muito isso, mas festejou, claro, com apoio na doutrina, que é o princípio da primazia do julgamento de mérito. Quer dizer, ao lado de todo o regramento do sistema de nulidades, a teoria das invalidades já trabalhava há muito tempo de que, antes de proclamar uma nulidade, se tem 3 técnicas anteriores. Primeiro, tentar desconsiderar o vício. Se isso não for possível, tentar sanar o vício. Se não for possível, aí sim eu passo para a invalidade com uma questão imensa de subtécnicas para tentar conter a nulidade, para não prejudicar tudo, para não repetir atos, enfim, para salvar e se julgar o mérito. E o artigo 139 foi bastante claro ao atribuir ao juiz o poder de sanar vícios, que bate com aquele poder-dever do processo cooperativo, não só da lealdade, para evitar fundamento ou decisão surpresa, e de esclarecimento, como também aquele dever de prevenção, de não pegar as partes de calça curta. E o poder de uniformização, também no 139, ao dizer que o juiz deve provocar o acesso ao microsistema de demandas repetitivas, que é recurso especial extraordinário repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas, e até mesmo IAC, no âmbito do tribunal. Então, o juiz deve provocar e representar todas as vezes que, pelas suas mãos, passar causa que tenha o potencial repetitivo importante a sugerir que a decisão seja uma decisão molecularizada, universalizada, mais ampla para atingir a maior quantidade de casos que efetivamente seja possível. Isso é uma coisa, conversarmos também, o doutor Bezerra Leite parece que azedou o leite para o lado do IRDR, mas essa questão do microsistema de demandas repetitivas é um assunto que tinha que ser enfrentado. Eu não poderia deixar sem enfrentar. Se os instrumentos que nós utilizamos forem os melhores, o tempo vai dizer. Nós não podemos rejeitá-los sem antes experimentá-los e fazê-los valer, mudando a nossa própria mentalidade em relação a isso. Então, o poder de uniformização. Com relação ao poder do relator, e já me aproximo do fim, o que o sistema fez? Primeiro, nada mais do que já tínhamos, que é a mitigação do princípio da colegialidade. Nós sempre tivemos muita confiança, desde o direito luso, desde o direito romano, na ideia de que as decisões colegiadas são melhores do que as decisões singulares monocráticas. E todo o sistema recursal é informado pelo princípio da colegialidade. Muito bem, éramos assim desde 2004, com as minhas reformas, aliás, desde que o Supremo Tribunal Federal, em priscas eras, alterou seu regimento para permitir que os relatores decidissem monocraticamente, esse princípio da colegialidade se desfez. O que é muito positivo por 2 motivos. Primeiro, pela celeridade. Se você pegar o Tribunal de São Paulo, do Rio de Janeiro, a gente brinca muito lá no Fórum Permanente, viu, Fernando, de Processualista, que de vez em quando a gente tropeça, isso é brincadeira, claro, num desembargador do Rio de Janeiro. Chinela, porque é tanto desembargador, né? São 300, em São Paulo são 400 e tal. Então, ali, ou você faz o do sangue azul da Corte Especial, porque aí, esse é desembargador de São Paulo, mas é porque ele é da Corte Especial.
porque o resto, literalmente, é o resto. Então, é impossível você trabalhar com a colegialidade. Imagina, de 30, já é complicado do Pará, no Tribunal de Justiça do Estado. Já é complicado. Então, primeiro, essa espécie de ideia lúdica de que o colegiado decide melhor, nós sabemos, de todos os lados, da banda daqui, de banda de lá, que salvo se alguém se escarnecer da tribuna, ou se o próprio relator quiser dar o destaque, porque ele responsavelmente acha que tem, realmente as decisões dos colegiados são decisões complicadas, porque ela vai num ciclo natural de aceitação, até pela impossibilidade de que todos possam ter conhecimento efetivo de todas as causas. E apenas ouvir o relato é complicado. Bem, então, isso é uma visão pragmática de